Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Eu estou esperando aqui carregar no YouTube também, tá demorando de iniciar a transmissão lá. O pessoal que está chegando, sejam aí bem-vindos. Aproveita aí quem está chegando, aperta no aviãozinho que tem aqui embaixo e convida os amigos, convida aí o pessoal da área do direito, advogado, estudante de direito, para participar dessa live. Aqui no YouTube está demorando de carregar. O pessoal que está chegando aí, sejam bem-vindos. Aproveita aí, convida o pessoal, manda convite aí, aperta nesse aviãozinho aí embaixo e vai convidando. Pessoal que está chegando, sejam bem-vindos. Deixa eu só ajeitar aqui no YouTube. Então, o pessoal chegando, vai convidando os amigos aí. Quem for chegando vai dizendo aí também se é estudante, se é advogado, né, para eu saber um pouquinho de vocês e saber o modo que eu vou conduzir a live de hoje. Então, pessoal aí, que sejam todos bem-vindos. Estou tentando ajeitar aqui no YouTube para fazer a transmissão também. Se não tiver jeito, a gente vai só pelo Instagram mesmo. Deixa eu voltar aqui para ver. O pessoal que está chegando aí, aproveita e vai convidando os amigos para participarem também. Manda aí, aperta aí no aviãozinho. Eu estou tentando só ajeitar aqui no YouTube também para fazer a transmissão simultânea. O pessoal vai chegando aí. Pronto. Eu vou começar aqui no Instagram. Acho que no YouTube não vai dar certo. Não está carregando lá. Tá só iniciando a transmissão, mas não está indo. Então, pessoal, eu sou Alexandre Lemos, sou advogado. Atuo principalmente na área civil e do consumidor, né, são minhas especialidades. Eu sou também hipnoterapeuta, mas não atuo nessa área, né, é mais por hobby mesmo. O objetivo dessa página é trazer um pouco da prática da advocacia e também trazer a questão do mindset, né, da mentalidade de sucesso. Hoje a gente vê muitos advogados aí desistindo de advogar, né, porque não tem uma mentalidade certa para chegar no objetivo. Então, um dos objetivos dessa página é trazer esse tipo de mentalidade. O pessoal aí fique à vontade para fazer perguntas, né, sobre o tema, que hoje eu vou falar sobre as custas processuais e a justiça gratuita. É uma coisa que a gente não vê muito na faculdade, pelo menos na minha época eu não lembro de ter visto, né, em relação às custas processuais nem à justiça gratuita. Essa questão das custas também, na minha época de estágio, eu não aprendi. Eu não sei se vocês aprenderam isso no estágio, mas eu não aprendi, eu não tinha ideia. Eu sabia fazer as petições, recursos, mas não tinha ideia de como fazer o recolhimento das custas. E hoje eu vou falar de um erro fatal, né, que você deve ter cuidado em relação ao recolhimento das custas processuais. O pessoal está chegando aí, sejam todos bem-vindos. E aí eu escolhi esse tema porque realmente é uma coisa, faz parte da prática do advogado, né? A gente tem que aprender a fazer esse recolhimento das custas processuais, tem que aprender a fazer o pedido de justiça gratuita. Geralmente se utiliza nas petições iniciais aquele requerimento genérico, né, e a gente vê muito, pelo menos eu tenho visto muitos juízes, né, não aceitando aquele pedido genérico e pedindo a comprovação da justiça gratuita. Mas eu vou falar isso mais na frente. Na minha época de faculdade, alguns anos atrás, né, ainda não estava em vigor o Código de Processo Civil de 2015, então era a questão da justiça gratuita, né, era regida pela Lei 1060
de 1950, uma lei bem antiga, né? Essa lei foi derrogada pelo Código de Processo Civil, o atual, e ela deixou de regulamentar essa questão do benefício da justiça gratuita e passou a tratar só da parte da assistência judiciária gratuita. São duas coisas diferentes, então tenha muito cuidado com isso. Justiça gratuita é uma coisa, assistência judiciária é outra. Então, e atenção também, eu falei que a lei 1060 ela foi derrogada pelo CPC, ou seja, ainda existem dispositivos, né, que estão vigentes nessa lei, apesar de antiga, né, já que o CPC de 2015 ele trouxe um capítulo específico referente à justiça gratuita. Então eu acho que o pessoal mais novo, né, ele deve estudar aí na faculdade essa questão da justiça gratuita, já que se tornou um capítulo do Código de Processo Civil. Então, se você estudar o Código de Processo, né, se você tem a matéria do Código de Processo Civil, né, você provavelmente vai estudar. Já na minha época a gente não tinha essa matéria, já não tinha esse capítulo no CPC, né, era uma lei específica, e por isso eu acredito que não cheguei a estudar isso especificamente. Mas depois a gente acaba tendo que aprender. Tem muita coisa que a gente não aprende na teoria, né, mas a gente como advogado acaba tendo que aprender. E hoje, só de exemplo aqui, na minha época, eu não sei se ainda é assim nas faculdades, mas na minha época, o direito do consumidor era uma matéria optativa, né? Eu nem fiz direito do consumidor, e hoje minha especialidade é direito do consumidor. Acabei fazendo a pós-graduação, né? E é uma área essencial, porque o que mais tem hoje em dia é consumidor, né? Então a maioria das relações hoje são de consumo. Então eu recomendo, né, que quem não pegou na faculdade que estude, né, que é uma área que o que não falta é cliente. E aí eu saí da faculdade sem essa ideia de como fazer o recolhimento das custas processuais, né, sem muita dessa ideia em relação também ao benefício da justiça gratuita, como é que fazia exatamente isso. E aí a gente vai aprendendo na prática, né. E aí uma coisa também que eu quero deixar claro é que o novo Código de Processo Civil ele facilitou muito a vida do advogado em relação às custas, né? A possibilidade de complementação das custas processuais. Antigamente você poderia ter um recurso deserto, ser considerado deserto, porque você deixou de recolher as custas e o juiz não oportunizou, né, você complementar as custas processuais do recurso. Agora com o novo CPC não, com o novo CPC o juiz pode te dar essa possibilidade de complementar as custas para que seu recurso não seja considerado deserto. Agora tem uma exceção que ela pode ser fatal, né, mas eu te explico mais na frente. E aí o pessoal que está chegando aí vai dizendo se é advogado, se é estudante, para eu ter uma noção também, para eu poder simplificar algumas coisas, ou se eu posso continuar do jeito que está. E aí, agora eu vou te explicar, né, se você ainda não tem uma ideia, o que são as custas processuais, né? As custas nada mais são do que aquelas despesas do judiciário. Então, o seu cliente, né, quando ele ajuiza a ação, ele tem que arcar com as custas, né, daquela ação. Então as custas é como se fosse para cobrir as despesas que o judiciário vai ter para o prosseguimento do processo. Então, para o ajuizamento da ação, geralmente tem as custas relativas ao valor da causa, né, que você vai ser recolhida, tem as custas relativas à citação também. Então são custas relativas à prestação do Estado, né, em relação ao Estado te prestando um serviço relativo ao judiciário. Então as custas nada mais são que isso, bem simples, né? E isso é de modo genérico, né? Nós temos dentro das custas processuais, nós temos também as taxas judiciárias e temos também as despesas processuais. As taxas judiciárias são aquelas taxas relativas a determinados atos do processo. Então, por exemplo, uma citação por oficial de justiça, então é um determinado ato do processo que tem custas, né? E um exemplo de despesas processuais, né, é a citação por correio. Já não é um ato do judiciário, né, apesar de que a própria vara ela vai emitir esse AR, né, essa carta de citação,
mas é uma despesa processual porque é um pagamento feito para enviar uma carta, então não é uma taxa judiciária, mas uma despesa processual, então são coisas diferentes. Outro exemplo de taxa judiciária é publicações de edital, né? Então essa publicação de edital é um exemplo de taxa. Aqui na Bahia tem uma despesa processual com digitalização de documento. Se você chegar na audiência, né, e quiser digitalizar um documento, você vai ter que pagar custas em relação àquilo. Eu acho um absurdo, né? Uma coisa simples, a digitalização de um documento, você ter que pagar custas, né? Eu não me lembro se é R$5 ou R$10 mais ou menos, né? Mas não é um valor baratinho em relação a digitalizar um documento. E esse valor de custas ele é pago em cima de cada folha que ela vai ser digitalizada. Então é melhor você já digitalizar antes no seu escritório, né? Para você não fazer seu cliente pagar essas custas processuais. Cópia de documento também é um outro exemplo de despesa processual, né? E nesse caso é até justo, né? O judiciário ele vai ter uma despesa ali tirando uma cópia de um documento do processo para você. Então nesse caso até seria justo. Agora uma coisa que eu acho absurda, né, de cobrar custas processuais, pelo menos no processo eletrônico, é em relação a desarquivamento de processo eletrônico. Se o processo foi arquivado, né, e você pediu desarquivamento, aqui na Bahia a taxa de desarquivamento é R$47, quase R$50 só para desarquivar o processo. Talvez no processo físico, né, até justificasse, porque aquele processo físico, quando ele é arquivado, geralmente ele sai da vara, vai para um galpão, né, em outro local fora do fórum, né, então tem esse deslocamento. Agora, num processo virtual, você cobrar uma taxa de R$50, quase R$50 só para desarquivar uma coisa que é no sistema, que o servidor ele vai lá no sistema e tira o arquivamento, é um absurdo. Eu vou contar até um caso que aconteceu comigo, né? Eu peticionei ontem, se eu não me engano. O juiz, o processo estava em fase de execução, foi feito a penhora online, não encontrou bens do réu, foi feito o Renajude, não encontrou veículos do réu. E aí o juiz, em vez de intimar, né, a parte autora para se manifestar do processo, ele simplesmente deu um despacho mandando emitir uma certidão de crédito e arquivar o processo. E aí quando eu recebi a intimação, o processo ele já estava arquivado, né? E aí o que é que eu fiz? Eu peguei, embarguei, entrei com embargo de declaração, informando que ainda tinha a possibilidade de prosseguir com a execução, né? Poderia ser feito o pedido de penhora de bens na sede da empresa e poderia também ser feito o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Então ainda existiam outros meios de execução, de prosseguir com a execução, e o juiz não oportunizou isso, né? E o que aconteceu? Ele não acolheu meus embargos, dizendo que não houve obscuridade, não houve omissão, não houve contradição. E aí, assim que saiu a decisão, eu juntei uma petição, né, já que ele não acolheu os embargos, eu juntei uma petição pedindo o prosseguimento da execução, né, pedindo a penhora de bens na sede da empresa, e aí eles deu um novo despacho mandando recolher as custas processuais no valor de R$50, sendo que o arquivamento, de certa forma, foi indevido, né, não era para ter sido arquivado, porque não foi me oportunizado me manifestar sobre aquele despacho. Então ele deu o despacho, a vara já foi arquivando, e aí eu juntei uma petição explicando tudo isso, né? E aí eu espero que ele acolha meu pedido. Se ele não acolher, o cliente vai ter que pagar essas custas processuais, né? Que não foi culpa da gente, né? O próprio juiz que determinou esse arquivamento absurdo. Mas vamos esperar para ver, né? Se não tiver jeito, R$50. Deixa eu ver aqui o que mais. E aí como é que você faz para saber o valor dessas custas processuais? Isso aí varia muito, né, de tribunal para tribunal. Então não tem como definir o valor exato em relação às custas, né? Cada tribunal ele vai definir. E aí geralmente pode ser tabelado, né, no caso de ajuizamento de ação, pode ser tabelado de acordo com o valor da causa. Então, por exemplo, uma causa de até R$1.000, o valor das custas é R$200. Ou então o valor da causa é de R$5.000. Aí a gente tem lá
causas de 2 a 5 mil reais, o valor das custas é 2 mil reais, por exemplo. E tem tribunais que definem um percentual em cima do valor da causa. Então, por exemplo, 2% do valor da causa. Então o valor das custas vai depender sempre do tribunal. Então o tribunal aqui da Bahia, o Tribunal de Justiça da Bahia, as custas elas são tabeladas de acordo com o valor da causa. Do valor X ao valor X é tal valor de custas. Já por exemplo, na Justiça do Trabalho, as custas processuais é 2% do valor da causa. Então cada um vai variar, vai ter a regulamentação própria. E aí a gente tem as tabelas também em relação a determinados atos, né? Citação por oficial de justiça, edital, citação por correios. Então esses atos também eles são tabelados. E aí não tem um valor único para o Brasil todo. Para você fazer o recolhimento dessas custas processuais, né, geralmente quando você vai ajuizar pelo PJE, eu não sei se todos os estados já estão assim, mas no PJE ele já está possibilitando, né, já tem um link que você já faz o pagamento dessas custas, que você já faz a expedição da guia de custas processuais. E aí já facilita para o advogado. Se não, no site do próprio tribunal você pode procurar, né, relativo às custas processuais para fazer a emissão da guia. E aí você tem que ter cuidado para não confundir custas processuais com o depósito judicial, né? São duas finalidades diferentes. As custas processuais são relativas ao pagamento das despesas do processo, né? Já o depósito judicial não. É feito para, por exemplo, pagamento de uma obrigação. Então, saiu a condenação, né? O réu vai pagar o valor da condenação, ele faz o depósito judicial. Ou então você pede uma liminar, pede para fazer um depósito de injuízo, você vai fazer por depósito judicial. Então, são duas coisas diferentes, né? O recolhimento é uma guia, como se fosse de um imposto. O depósito judicial geralmente é como se fosse um boleto, né, para pagamento no Banco do Brasil ou Caixa Econômica. Então são coisas diferentes. Tenham cuidado para você não tentar fazer o pagamento das custas processuais e acabar fazendo um depósito recursal ou vice-versa. E aí essas custas, o que acontece com essas custas? Ela pode acabar sendo um entrave, né, ao exercício de determinados direitos fundamentais, como o direito de ação, né, o direito de acesso à justiça e o direito ao duplo grau de jurisdição. Então são direitos fundamentais e as custas processuais elas acabam sendo um entrave, né, já que como é que eu vou ter acesso à justiça, como é que eu vou ajuizar uma ação se eu não tenho condições de pagar essas custas processuais? E aí a própria Constituição, né, ela traz essa solução, né, para dar efetividade a esses direitos fundamentais, que é a assistência judiciária gratuita, né? E dentro dessa assistência judiciária gratuita nós temos o benefício da justiça gratuita, ou gratuidade da justiça, né, que agora ela está regulamentada no CPC, certo? Sim, eu até falei no início da live que a assistência judiciária gratuita e a justiça gratuita, ou a gratuidade da justiça, são duas coisas diferentes, né? A assistência judiciária gratuita, ela começa desde a fase pré-processual. Então, geralmente, o exercício desse direito de assistência judiciária gratuita, ele vem com a defensoria pública, por exemplo. Então, é você ter, né? Às vezes a pessoa, não tenho nem dinheiro para contratar um advogado, né? E aí, para dar efetividade àqueles direitos fundamentais, ao direito de ação, ao direito de acesso à justiça, né? O direito ao duplo grau de jurisdição, aí existe a defensoria pública, né? Sem a defensoria pública a gente não teria como efetivar realmente esses direitos fundamentais. E aí, a partir daí, nós temos a assistência judiciária gratuita, né? E o benefício da justiça gratuita é diferente, ele está relacionado só, no caso, às custas processuais e aos honorários de sucumbência. Então, o benefício, né, ele é como se estivesse te isentando de pagar as custas processuais para você ajuizar a ação, ou para você recorrer, ou para determinados atos do processo. Então, por exemplo, você precisa no curso do processo você precisa de uma perícia, né? Seu cliente não tem condições de pagar,
né? Então não vai deixar de fazer aquela prova porque ele não tem condições de pagar se ele é beneficiário da justiça gratuita, né? O judiciário vai arcar com esse valor, ou então a parte contrária também, o juiz pode condenar a parte contrária a pagar. Eu já vi isso acontecer, né? Ela entender que, como era uma relação de consumo, o ônus da prova era do réu e condenou o réu a pagar os honorários do perito sob pena de se presumirem verdadeiros fatos alegados na inicial, considerando a inversão do ônus da prova, né, previsto no Código de Defesa do Consumidor. Então vamos continuar. Eu estou aqui com o roteiro, né, porque o tema é um pouquinho grande para não acabar esquecendo de nada. E assim, o que é o benefício da justiça gratuita, né? Ele é uma isenção temporária, né, relativa ao pagamento das taxas, custas, despesas processuais e dos honorários de sucumbência. E eu vou te dizer por quê, mais na frente, porque é uma isenção temporária, né? E essa isenção ela pode ser total ou pode ser parcial. Então pode ser que o juiz ele te isente, por exemplo, de pagar as custas processuais, mas não te isente de pagar a despesa de citação dos Correios. Então, por exemplo, esse ato de citação dos Correios, o valor das custas é de, se eu não me engano, R$4 ou R$5. Então é um valor bem baixo. Então pode ser que ele não te isente de pagar esse valor, né? Então isso é uma coisa bem interessante, porque essa isenção temporária, né, em tese, ela pode ser parcial. Ele pode só para determinados atos te isentar e para outros não. Então isso pode depender também da sua condição financeira. O juiz analisando a sua condição financeira, ele vai dizer se vai te isentar totalmente do pagamento das custas ou parcialmente. E aí, por exemplo, vamos dizer que você pede a citação por oficial de justiça. Se eu não me engano é R$120 a citação feita por oficial de justiça. Já a citação pelos Correios é uns R$5. E aí, se você pedir essa por oficial de justiça, né, pode ser que ele te isente considerando a sua condição econômica. E aí, quando a gente fala dessa questão do benefício da justiça gratuita, né, que ela isenta também o pagamento dos honorários, nesse caso aí não precisa ficar preocupado em eu não vou pegar esse cliente porque ele vai ter o benefício da justiça gratuita. Não, quando se fala aí isenção dos honorários, é isenção dos honorários de sucumbência, certo? Então, preste atenção, é isenção temporária, vamos dizer assim. Eu te explico mais na frente. Então essa isenção ela é dos honorários de sucumbência, não é dos honorários contratuais. O que você acertou com seu cliente, mesmo que seja deferido o benefício da justiça gratuita, ele vai ter que pagar, né? Seja no início do processo, seja os honorários iniciais para ajuizar a ação, seja os honorários que ele vai pagar no curso da ação ou no final da ação. Então o benefício da justiça gratuita não vai isentar ele, né? Você tem que ter até cuidado em relação a isso, porque ele pode ver que foi deferido o benefício da justiça gratuita e achar que não tem que pagar seus honorários, né? Já que são coisas diferentes. O que ele não tem que pagar são os honorários de sucumbência. O problema, né, realmente é quando a parte contrária consegue a concessão do benefício, a concessão da justiça gratuita, né? Que aí você que não vai receber seus honorários de sucumbência. Uma coisa interessante também em relação às custas no juizado especial, né? Uma das vantagens do juizado é que você não precisa pagar custas processuais para a juização. Agora você tem que ter muito cuidado, porque no recurso, né, se você pretende recorrer, aí sim você vai ter que pagar as custas, e no juizado isso é fatal, né? Assim que você protocola o seu recurso inominado, no juizado você tem um prazo de 48 horas para juntar os comprovantes de pagamento das custas processuais. E diferente do CPC, né, do Código de Processo Civil, da Justiça Comum, no juizado, se você não fizer o recolhimento das custas processuais corretamente, o que acontece? O juiz ele vai considerar seu recurso deserto, seu recurso nem vai subir para a turma recursal. Nesse caso aqui do juizado, ele não dá prazo para complementar as custas processuais,
Já na justiça comum não, o juiz ele dá prazo para você complementar, né? Se você fizer o recolhimento errado, ele dá prazo para complementar. Então eu já vi, por exemplo, advogados de outros estados, né, que não tem experiência aqui, advogando aqui, né, fez o recurso nominado, não soube fazer o recolhimento de todas as custas processuais, que realmente aqui é complicado, né, no juizado, e aí acabou que o recurso foi considerado deserto, não subiu para a turma recursal, né, o cliente acaba sendo prejudicado, né, por um erro do advogado. Aqui, né, tem custas. Você tem que fazer o recolhimento das custas no juizado. Por exemplo, se tiver mais de um autor, né, se tiver litisconsórcio ativo, se tiver litisconsórcio passivo, você paga custas em relação a cada um. Você paga custas por citação eletrônica, né, mesmo que seja por e-mail, citação ou intimação eletrônica tem pagamento de custas. Tem o pagamento de custas por citação ou intimação por correio, né, são valores diferentes. Tem as custas relativas ao valor da causa, tem as custas relativas ao recurso inominado, tem as custas relativas à digitalização de documento na audiência. Deixa eu ver de cabeça se eu me lembro se tem mais alguma. Acho que são basicamente essas custas processuais. Então, se você deixar de pagar uma, ou por exemplo, foram expedidas 10 intimações, né, você recolheu o pagamento em cima de 9. Isso aí, se você juntou lá, né, a vara ela verificou que não foi o pagamento completo das custas, seu recurso ele vai ser considerado deserto. Então, no juizado é muito perigoso você não saber recolher as custas, né? Você está advogando em outro estado, não faz o recolhimento das custas e o juiz ele não vai conceder um prazo para você fazer o complemento desse valor. Então tenha muito cuidado com isso, isso aí vai ser fatal, né? Não adianta você entrar com unidade de segurança, não adianta recorrer, não adianta fazer nada, não adianta espernear, né? Porque seu recurso ele não vai subir. E aí lembre, você pode juntar as custas junto com seu recurso inominado, ou se você não juntar, você tem um prazo de 48 horas para juntar. E mais uma coisa, preste bastante atenção, 48 horas é prazo contado em horas realmente. Eu já vi caso de que o advogado ele considerou 48 horas como 2 dias, e ele passou do prazo. Então você juntou seu recurso inominado 10 horas da manhã, começa a contar o prazo de 48 horas, né? Então você tem 48 horas e não 2 dias, porque se você tivesse 2 dias, você teria até meia-noite do segundo dia para juntar o comprovante. Então já vi o advogado também perder o prazo, né? Porque ele juntou depois das 48 horas. Então muito atento a isso. E aí eu falei que a questão no juizado, né, na sentença, não tem condenação em custas, né, do juizado, não tem condenação em custas e não tem condenação também em honorários de sucumbência. Mas, né, no acórdão, né, se a parte que recorrer e perder, pode ter condenação em custas e honorários de sucumbência. E aí eu vou te explicar também essa questão da suspensão temporária nesses casos. E aí o advogado, quando fala em honorário de sucumbência, ele já fica feliz, né? Mas se a parte contrária, né, ela recorreu, perdeu e não tinha a justiça gratuita, ela pode ser condenada, no caso, no acórdão, ela pode ser condenada a pagar os honorários de sucumbência, né? E as custas ela já recolheu para recorrer se ela não tinha a justiça gratuita. Uma coisa também, um erro que eu vejo muito no juizado, né? Eu vou falar erro para não dar outro nome, né? É uma interpretação errada que os juízes fazem, que eles confundem honorários de sucumbência com honorários contratuais. E são duas coisas que têm naturezas jurídicas diferentes, né, que eu acho um absurdo, né? Você entra com ação de cobrança no juizado, né? Você tem um contrato, no contrato ele tem expresso que o devedor, né, caso fique inadimplente, ele vai arcar com juros, multas e honorários advocatícios. E aí você entra com ação de cobrança, né? E aí o juiz ele simplesmente diz que tira os honorários contratuais, né, aqueles honorários pelo inadimplemento previstos no Código Civil, ele simplesmente tira dizendo que não existe sucumbência
no juizado, né, com base na Lei 9.099. Só que ali não se trata de honorários de sucumbência, se trata de honorários previstos no contrato, né, decorrentes do inadimplemento da obrigação. Então tem natureza jurídica diversa, e os juízes daqui, pelo menos o que eu vejo aqui em Salvador, né, eles têm afastado essa condenação em honorários, e eu acho isso um absurdo, porque o objetivo dessa cláusula de constar que o devedor ele irá arcar com os honorários advocatícios é para diminuir as perdas do credor. Então imagine aí, por exemplo, eu presto um serviço, você presta um serviço, né? O credor, o devedor, ele tem que te pagar 10 mil reais, né? Ele não te paga, você ajuiza a ação, e aí nessa ação, né, tem essa cláusula de honorários advocatícios, ele teria que pagar os 10 mil reais mais 20% de honorários advocatícios. Aí o juiz afasta essa cláusula, manda ele pagar só os 10 mil, e aí você vai ter que arcar ainda com os honorários de seu advogado, né? Vai ter que pagar lá os 20 ou 30%. Claro que é justo ele pagar os honorários do advogado, né? É o trabalho do advogado, né? Ele prestou o serviço, ele tem que pagar. Mas o que é injusto, o que eu acho que é injusto, né, é o devedor não arcar com esses honorários, mesmo tendo previsão no contrato. Se não tivesse previsão no contrato seria uma coisa, mas tendo previsão ele deveria arcar, e não tem fundamento isso que os juízes fazem de simplesmente afastar, né, dizendo que não cabe honorário de sucumbência. E aí quem é que pode pedir esse benefício da justiça gratuita, né? Pessoa física ou pessoa jurídica. Então ambos podem pedir o benefício da justiça gratuita. Agora tem aqui uma situação diferente que eu te explico já, né? O Código de Processo Civil ele fala pessoa física ou pessoa jurídica, nacional ou estrangeira, né, sem condições de arcar com as custas processuais e os honorários de sucumbência. Então fica aí claro que tanto pessoa física como pessoa jurídica podem pedir. A diferença aqui é que no caso de pessoa física, né, o Código de Processo Civil, o Código de Processo Civil, ele diz que existe uma presunção de veracidade em relação ao pedido existe uma presunção legal em relação à hipossuficiência da pessoa física. Isso quer dizer que a pessoa física, em tese, ela não precisaria provar que ela necessita da justiça gratuita, né? Ela já se presume como hipossuficiente. E aí, diante dessa presunção legal, né, o juiz ele só poderia afastar essa presunção se existirem provas nos autos de que aquela pessoa teria condições de arcar com as custas. Na prática isso não acontece. Na prática você bota lá na sua petição inicial, né, que a pessoa pela qualificação dela, né, vamos dizer que a pessoa é empregada doméstica, né, ela ganha um salário mínimo. Então, você coloca lá na qualificação, a pessoa é empregada doméstica, ela mora num bairro pobre, e mesmo assim, eu não sei se o juiz olha a petição inicial, mas mesmo assim o que a gente tem visto na prática é o juiz pedindo para comprovar a necessidade da justiça gratuita, né? Afastando essa presunção legal já prevista no Código de Processo Civil, afastando sem qualquer fundamento, né? E pedindo para comprovar, né? Claro que é fácil comprovar nesse caso, só que o que acontece? Não deveria ser algo necessário, né? Não houve impugnação da parte contrária, né? Não existe nenhuma prova nos autos comprovando que aquela pessoa teria condições de arcar, e ainda assim o juiz quer que junte documentação comprovando a situação financeira da pessoa. Aí o que é que você pode fazer? Você vai juntar carteira de trabalho, contra-cheque, né? Por exemplo, uma pessoa que receba um salário um pouco maior, vamos dizer que uma pessoa recebe um salário de 3 mil reais. Isso não significa que ela tem condições de arcar com as custas processuais. E aí como é que você vai fazer essa prova? Você junta o contra-cheque dela e junta as despesas de casa, água, luz, telefone, cartão de crédito, notas fiscais de compra de supermercado. E aí você vai mostrar que todo o salário dela já é comprometido e que ela não teria condições de arcar com essas custas, né? Então, e quando é que o juiz ele pode perceber que aquela pessoa ela tem condições de pagar as custas processuais? Então,
por exemplo, vamos dizer, um médico. Em tese, um médico ele teria condições de pagar as custas processuais. Claro que é em tese, porque ele pode ser que ele não ganhe muito, seja um médico início de carreira, né? Então, tudo isso influencia. Então, por exemplo, é uma ação em que se está se discutindo uma situação de um veículo de 250 mil reais. Né? Então o objeto da ação foi um vício no veículo de 250 mil reais. O juiz vai presumir o quê? Que aquela pessoa ela tem condições de arcar com as custas processuais. Agora, por exemplo, vamos dizer que o objeto da ação é esse mesmo veículo, em tese esse mesmo veículo, só que é uma ação revisional, né? Dizendo que o autor, né, ele ficou sem condições de pagar as parcelas daquele veículo. Então aí já é totalmente diferente. Então aí o juiz pode entender, mesmo que ele tenha aquele veículo de 250 mil reais, mas ele está afirmando ali que ele perdeu o emprego, né, sofreu algum problema que o deixou sem condições de arcar sem condições de pagar as parcelas, e aí o juiz pode considerar também para conceder o benefício da justiça gratuita. E aí, geralmente, o que a gente tem feito, o que você pode fazer também para agilizar o processo, é você já juntar esses comprovantes no processo, porque o que acontece? Você acaba perdendo tempo, você ajuiza a sua ação, o juiz, em vez de dar prosseguimento, né, marcando a audiência de conciliação, ou então analisando a liminar, ou mandando citar o réu para apresentar a defesa, ele acaba dando um despacho para você juntar documentos para comprovar a justiça gratuita. Então você já pode fazer isso desde a inicial. Com a inicial você já junta a carteira de trabalho, contra-cheque, despesas, e aí evita que o juiz venha dar esse despacho que a gente sabe que, apesar da teoria do que está previsto ali no Código de Processo Civil, na prática os juízes não têm aplicado dessa forma, não têm reconhecido essa presunção legal. E a pessoa jurídica, né, ela também pode pedir a justiça gratuita, só que ela não tem essa presunção legal, então ela vai ter que fazer prova da sua condição econômica, né? Por exemplo, nesse período agora de pandemia, de coronavírus, de lockdown, né? As empresas estão aí fechadas por muito tempo, e aí ela vai precisar ajuizar uma ação, né? Ela tem como comprovar que aqui em Salvador já vão chegar 3 semanas fechadas, né? Então ela teria como comprovar que não teve renda durante esse mês de março, né? E por isso ela não teria como marcar com as custas processuais. Então a pessoa jurídica ela também pode, né? Mas você precisa juntar desde logo a documentação. Não adianta você botar só o tópico lá da justiça gratuita, né? A pessoa física não. Sim, mais uma coisa que também pode te ajudar, né, que tem previsão que o novo Código de Processo Civil trouxe, é que o advogado pode ter poderes para afirmar a hipossuficiência econômica, né, do cliente. E aí você pode constar na sua procuração, né, que o cliente está te dando poderes para você fazer essa afirmação da hipossuficiência dele. Então você não precisaria, por exemplo, era muito comum antigamente o cliente assinar uma declaração de hipossuficiência. Ele tinha um documento e assinava dizendo que não tinha condições de arcar com as custas processuais. Agora não, agora ele pode te dar poderes para você declarar isso. E você não precisa fazer um documento específico para isso. Você vai informar na sua petição inicial, né, que você requer o benefício da justiça gratuita porque o seu cliente ele não tem condições de arcar com as custas processuais. Só que aí é no caso da pessoa física, né? A pessoa jurídica não adianta você fazer essa declaração, né? Você tem que provar. A pessoa física não, a pessoa física ela já tem aquela... Eita, fugiu a palavra agora. Presunção legal de veracidade. Então a pessoa física já tem a presunção legal de veracidade. E aí vamos dizer o seguinte, né? Eu tenho condições, eu vou ajuizar a ação, tenho condições de pagar as custas processuais, mas não de vez, né? Eu posso pedir o parcelamento? Pode. Isso acontece até de ofício, né? Às vezes a gente ajuiza a ação, pede a justiça gratuita, junta os documentos comprovando que a pessoa não teria condições de pagar as custas processuais e o juiz simplesmente manda pagar de forma parcelada as custas. Acontece muito, né? E aí, por exemplo, paguem as custas processuais em 6 vezes, em 7 vezes, em 10 vezes.
Deda colocou aqui, o advogado adora o honorário de sucumbência, o problema é explicar ao cliente. Realmente é uma dificuldade porque o cliente acha que está sendo descontado da parte dele, né? E não tem nada a ver, os honorários de sucumbência não estão relacionados com a indenização que o cliente vai receber. Um honorário que a parte contrária paga por ter perdido a ação. E aí, em que momento eu posso pedir a justiça gratuita? A justiça gratuita ela pode ser pedida na petição inicial, né? Pode ser pedida no curso do processo, pode ser pedida na contestação, no recurso. O problema é que é o seguinte, por exemplo, você não pediu a justiça gratuita na petição inicial, você ajuizou sua ação, pagou as custas processuais, só que no curso do processo você ficou sem, no caso seu cliente ficou sem condições de arcar com as custas do processo. Você pode no curso do processo pedir essa justiça gratuita, só que ela não retroage. Então os atos que são devidos, que deveriam ser pagos as custas processuais, vão continuar a ser devidos, né? O cliente ele vai ter que pagar as custas dos atos que já se passaram, mas dali para frente ele não vai precisar pagar se o juiz conceder a justiça gratuita. Então, por exemplo, ajuizou a ação, não pediu a justiça gratuita, né? O cliente pagou as custas processuais, o processo prosseguiu, saiu a sentença, e aí a sentença foi improcedente, você vai recorrer, mas seu cliente está sem condições de pagar as custas processuais, no recurso, né, você pode pedir a justiça gratuita, né? Então se o juiz conceder, o seu cliente ele não vai pagar as custas do recurso, relativo ao recurso, mas as custas anteriores que ele deixou de pagar, ele vai continuar tendo que pagar, né? Ele vai ter que dar um jeito de pagar, então não retroage, né? O deferimento do benefício não retroage. E aí uma coisa, o que a gente mais gosta, o que o advogado mais gosta é falar de honorários de sucumbência, né? E aí, para vocês entenderem essa questão que eu falei, que é uma isenção temporária, né? A justiça gratuita é uma isenção temporária das custas processuais e dos honorários de sucumbência. Então, o que é que acontece? O juiz concedeu a justiça gratuita. Isso significa que a parte ré, no caso, a parte sucumbente, ela não vai ser condenada a pagar os honorários de sucumbência. Então, por exemplo, eu ajuizei a ação, né, para o meu cliente. O réu ele apresentou a contestação e pediu a justiça gratuita. O juiz concedeu a justiça gratuita para o réu. Saiu a sentença foi procedente, né? E aí foi procedente, condenou o réu, né? E aí nesse caso, será que o juiz ele condena o réu nas custas processuais e nos honorários de sucumbência ou não condena, né? Já que foi deferido o benefício da justiça gratuita. Então, esse benefício ele é uma isenção temporária. E o que acontece? O juiz ele vai condenar o réu a pagar as custas processuais e os honorários de sucumbência. Só que o advogado ele não tem como exigir aqueles honorários de sucumbência no momento, porque foi deferido a justiça gratuita. Ele pode exigir em algum momento? Pode. O que acontece? Quando o juiz ele condena, né, existe uma condição de exigibilidade que fica suspensa, uma condição suspensiva de exigibilidade durante 5 anos após o trânsito em julgado. Então aquela sentença ali, né, condenou o réu, mas eu como advogado não consigo executar meus honorários de sucumbência, ele vai pagar a condenação. E aí transitou em julgado, ele pagou a condenação, o processo é arquivado. E aí eu descubro que, por exemplo, o réu ele ganhou na loteria, ele modificou a sua situação econômica. Aí eu posso executar os meus honorários de sucumbência, né? Já que ficou suspenso enquanto o réu tivesse naquela condição de miserabilidade, né? Ele modificou aquela condição, eu consigo executar, só que dentro do prazo de 5 anos, a partir do trânsito em julgado. Então, aí você teria que acompanhar, de certa forma, a vida do réu, né, para ver se ele modificou ou não a sua situação. Então, ele ganhou na loteria, dentro dos 5 anos, você vai lá e executa os seus honorários de sucumbência, né? No curso do processo, também pode ser revogado o benefício da justiça gratuita, né? Você pode informar, o réu ganhou na loteria, né? E aí o juiz revoga o benefício e ele vai ser condenado, e a partir dali você já pode executar os seus honorários. Fora isso, dentro dos 5 anos,
você pode executar se houver modificação da condição econômica do réu, né, ou da parte sucumbente, né. O autor ele também pode ser condenado em custas e honorários de sucumbência. Então, vai depender só dessa modificação da situação econômica. Então, não adianta, passou 6 anos do trânsito em julgado, né, se ele ganhou na loteria depois de 6 anos do trânsito em julgado, a gente perdeu, não tem como executar, né? Essa condição suspensiva, ela também se aplica à multa, por exemplo, litigância de má-fé. O réu ele foi condenado em litigância de má-fé. Será que essa multa também ela engloba, será que o benefício da justiça gratuita ela também engloba essas multas, né? Não, nesse caso não. Nesse caso de litigância de má-fé ou de qualquer outra multa aplicada pelo juiz, não vai ter, a pessoa não se beneficia da justiça gratuita. Então imagine se pudesse, né? A pessoa ia ficar protelando, entrando com vários recursos protelatórios, ia tomar a condenação em litigância de má-fé, não ia se preocupar, né? Porque sabia que tinha sido deferido o benefício da justiça gratuita e ia continuar entrando com recursos protelatórios. E aí não se aplica nesse caso. Eu vi até outro dia, eu estava num grupo de advogados, né, o advogado entrou com um recurso, né, foi considerado protelatório e o cliente dele tomou uma multa de R$8.000, imagine. Então é uma coisa que você também tem que ter muito cuidado, né, essa questão de recurso protelatório, para seu cliente não ser condenado em litigância de má-fé, né? E aí imagina, como é que você explica para o cliente, eu recorri, né, e o juiz condenou em litigância de má-fé a uma multa de R$8.000. Então tenham muito cuidado com isso. Uma outra situação, né, a gente está perto de acabar já a nossa live. Uma outra situação, vamos dizer que o réu não teve deferido o benefício da justiça gratuita. Então, ele não teve deferido o benefício da justiça gratuita, saiu a sentença com a condenação e também nos honorários de sucumbência. O réu, o que é que ele faz? Ele paga paga a condenação, mas não paga os honorários de sucumbência, né? E aí você pede a execução. Nesse caso, quem está pedindo a execução é o advogado, não é a parte. Será que você, como advogado, se o seu cliente foi deferido o benefício da justiça gratuita, você também tem direito ao benefício da justiça gratuita? O que é que vocês acham? Esse benefício ele é pessoal. Então, se por exemplo não pagou os honorários de sucumbência, né, e você vai pedir execução, você advogado não consegue essa transferência de benefício da justiça gratuita, né? Não vai ser passado para você e o juiz ele vai mandar você recolher as custas processuais relativas ao procedimento. Por exemplo, você vai pedir, o réu não pagou os honorários, você vai pedir o Bacenjude, né, que é o Cisbacen. Então você vai pedir a penhora online, o juiz vai mandar você recolher as custas processuais relativas a esse ato, né? E eu já vi, isso já aconteceu comigo, né? O meu cliente ele tinha justiça gratuita, o réu pagou, na verdade não teve condenação de indenização, teve condenação só relativa à obrigação de fazer. E aí tinha condenação de honorários em cima do valor da causa. Aí eu pedi a execução, o réu não pagou, eu pedi a penhora online. Quando eu pedi a penhora online, o juiz verificou que era relativo aos honorários de sucumbência e mandou eu fazer o recolhimento das custas processuais. Aí eu fiz esse recolhimento porque eu queria receber meus honorários de sucumbência. Aí depois que eu juntei no processo, aí o juiz fez a penhora online. Ainda bem que encontrou dinheiro na conta do devedor, né? Porque eu não fiquei no prejuízo das custas que eu paguei. E eu consegui receber os meus honorários de sucumbência. Então fique atentos a isso, não adianta você pedir, né? Se o juiz perceber que você está executando só os honorários de sucumbência, agora, se você está executando a condenação junto com os honorários de sucumbência, você pode ser beneficiado pela justiça gratuita, né, do seu cliente. Agora, se você está executando só os honorários de sucumbência, provavelmente, e o juiz perceber, provavelmente ele não vai te dar o benefício da justiça gratuita. Mas claro que você
pode pedir também, né? Você pode juntar, ó, eu tô passando por uma situação difícil, né? Tá nesse momento de pandemia, né? Eu não estão aparecendo clientes, não estão saindo alvarás, e aí eu preciso desse benefício da justiça gratuita, junto à comprovação, né? Se o juiz pedir a comprovação, e peço que seja deferido a mim como advogado, né, o benefício da justiça gratuita para que eu não tenha que pagar essas custas relativas aos atos que eu vou pedir relativos à execução, né? Então você também pode ser beneficiado se você fizer o requerimento. E é isso, para a live não ficar muito extensa, não ficar muito cansativa, eu vou encerrar por aqui, né? Se vocês quiserem, ainda a gente não esgotou tudo sobre justiça gratuita, mas eu prefiro deixar essas partes principais porque eu sei que é muita coisa para você absorver, né? E aí, se você quiser saber mais sobre justiça gratuita, eu vou recomendar um livro, que é esse daqui, que é um livro que eu li já tem um tempinho, né, mas que vale a pena para você entender realmente a questão da justiça gratuita, né, e estudar o artigo 98 seguintes do Código de Processo Civil, para você entender realmente essa questão da justiça gratuita, para você entender a questão da assistência judiciária gratuita, que é diferente. Aí você tem que dar uma lida na Lei 1060 de 1950, né, que ela foi só derrogada, e aí você dá uma lida nos dois. Com certeza isso vai te ajudar aí na prova. O pessoal que está chegando aí que é estudante vai te ajudar na prova da OAB, vai te ajudar em concurso e na prática da advocacia também. Aí se vocês quiserem, eu botei aí na minha bio um link que tem a indicação desse livro, né? Para vocês, só apertar lá na minha bio que vocês vão ver o link para encontrar esse livro. Valeu, eu agradeço aí a presença de todos. Espero vocês novamente na próxima quinta. Até lá, tchau!